Olá pessoal, eu quero refletir com vocês nessa aula de filosofia sobre um tema muito caro, a reflexão filosófica, que nós precisamos identificar e criticar práticas de humilhação social. Então o racismo é um exemplo típico de uma prática que nós devemos questionar. É uma prática que desumaniza o outro e também aniquila a relação social. E Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, um existencialista, um ativista político francês, Sartre escreveu um livro chamado Reflexões sobre o Racismo. Ele desenvolve uma análise psicológica do preconceito antissemita, que possibilita a compreensão de alguns aspectos relevantes do desenvolvimento de sentimentos preconceituosos, através de uma desconstrução do comportamento e da postura psicológica do tipo antissemita, aliada a uma análise de aspectos relevantes da história recente da Europa, sobre nas décadas de 50 e de 60. Sartre vai tentar provar a incoerência das ideias racistas contra o povo judeu. E a análise de Sartre ultrapassa um embate panfletário racista, como o caso aí daqueles que procuravam disseminar ideias, divulgar ideias, que eram racistas, antissemitas, E as ideias de Sartre, esse filósofo francês, Sartre procura interpretar aí essa questão das ideias de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais profunda, tá? Então, aquilo que Sartre coloca, como essa questão da desconstrução da realidade, do comportamento psicológico, e também a questão da própria história como uma condição ideológica, porque muitas vezes o racismo tem uma base ideológica muito forte. E a ideologia ela é fomentada pelos meios de comunicação, por artigos de revista, por posturas, por visões, e o racismo está presente na sociedade. Em algumas sociedades o racismo é mais latente, em outras sociedades o racismo ele é mais camuflado, mais disfarçado, mas o racismo está aí, tá? O racismo existe, e existe o preconceito contra a mulher, ou o preconceito contra a religião. Então o preconceito está presente, enraizado na sociedade de uma maneira muito forte, e que nós precisamos entender essa perspectiva, assim, de uma maneira muito crítica, essa perspectiva de uma maneira assim bastante pontual, ok? Então, pensar filosoficamente o racismo, pensar filosoficamente posturas que nos levam a questionar o próprio tecido social. E nós queremos entender que ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce desrespeitando a identidade do outro. Nós, seres humanos, nós precisamos entender que o outro tem o seu propósito, o seu jeito de ser. Então, para eu afirmar minha identidade como homem, como pessoa, preciso respeitar o outro. E Sartre vai colocar isso com muita propriedade. E essa questão do antissemitismo, aí nós entendemos que Hitler perseguiu os judeus, os campos de concentração, aniquilou pessoas por conta de uma ideia. E aí você tem, mais uma vez, quero frisar isso, muitas vezes a ciência sendo usada para o mal, a racionalidade sendo usada para o mal. A Escola de Frankfurt colocou isso com muita propriedade,
O esclarecimento levou à barbárie, não levou à libertação do homem, à racionalidade, o cientificismo não levou o homem para o próximo nível, mas criou a barbárie do Holocausto, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então nós vamos pensar que muitas vezes a racionalidade ela tem que ser entendida, ela precisa ser analisada com muito cuidado e com muito cuidado e também com uma certa cautela, uma certa prudência. Esse racismo, essa postura diante do outro, de não respeitar a cultura do outro, não respeitar a identidade do outro, não respeitar o ser do outro. Jesus Cristo, ele mostrou isso com muita propriedade ao tratar o samaritano com equidade, com respeito, né? A questão da empatia. Jesus olha para o excluído da sociedade, por aquele que é tratado como o não gente ou indigente, e o acolhe. E ele disse que ele veio para aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de ajuda. Ele é o médico, ele é o Senhor. Então nós entendemos que uma filosofia de acolhimento, uma filosofia do cuidado, muito defendida, né, aí nas epístolas, nas cartas de Paulo de Tarso, o filósofo judeu, o apóstolo. Paulo defende isso com muita propriedade, com muita inteireza. Acolheu o outro, acolheu o necessitado, acolheu o enfermo, acolheu o doente, acolheu o excluído. Essa é uma marca, né, da filosofia de Paulo, da postura empática e carinhosa de Jesus, do cuidado com o outro, né, acolher o outro, colocar o outro em condição de gente, de pessoa, que você possa revisitar os seus conceitos, as suas fontes, e se houver alguma raiz de preconceito, alguma raiz de falta de empatia, que você possa reprogramar a sua mente, reprogramar os seus conceitos, reprogramar suas ideias. Um grande abraço, até a próxima aula. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus conceda os desejos do seu coração. Conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Até a próxima aula.